Investigação policial concluída, a Polícia Federal torna público o nome de 48 indiciados pelo roubo a aposentados e pensionistas do INSS. Entre eles, o ex-presidente Alessandro Stefanuto, o ex-procurador-geral do órgão, Vigílio de Oliveira Filho, o ex-diretor de benefícios, André Fidelis, e o lobista, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Lulinha e a amiga Roberta Luxinger, assim como o Frei Chico, não aparecem no relatório. Quanto ao filho de Lula, segundo a PF, os dados seguem em análise. O relatório foi encaminhado ao ministro André Mendonça e será analisado pela PGR, Procuradoria-Geral, então, da República. Vai parar lá no Paulo Gonet também, doutora Kátia Magalhães. Mas a gente precisa trazer aqui só mais alguns elementos. Tanto a defesa do Lulinha quanto a defesa da Roberta Luxinger acionaram o STF para afastar, para paralisar essas investigações da Polícia Federal em relação aí ao nome deles envolvidos nesse escândalo, nesse roubo, né? Escândalo é porque eu estou sendo gentil, mas nesse roubo do INSS. Além disso, a gente precisa colocar aqui na conta que a Polícia Federal diz que em relação ao Lulinha não há pessoal suficiente para periciar os materiais. Ao que tudo indica, conseguiram, né? Tiveram muita sorte, bem entre aspas, lá no STF. O que eu posso afirmar com toda certeza, inclusive por ter lido as respectivas decisões, foi que Flávio Dino, por que Flávio Dino, né? Se o relator do caso INSS é o ministro André Mendonça, o que eu posso afirmar é que Flávio Dino atuou e canetou para devolver o sigilo tanto a Lulinha quanto a Roberta Luxinger, só por mera coincidência, pura coincidência. Alguns meses depois dessa canetada, vem o relatório da PF, relatório bem seletivo, né? Deixou lá os aparentados de Lula, seus amigos, sua best friend forever, deixou esse pessoal todo de fora e indiciou apenas alguns, né? A pergunta que se coloca que não quer calar: cadê Lulinha? O que Lulinha faz solto? O que Lulinha faz na Espanha? O que Lulinha faz na Espanha? Livre, leve e solto. Cadê uma determinação de uma eventual prisão preventiva para Lulinha? Ou alguém duvida que essa viagem à Espanha tenha sido uma tentativa ou uma consumação mesmo de se evadir, de fugir à aplicação da lei penal no Brasil? Mas cadê? Cadê as devidas medidas tomadas aí contra a Lulinha, contra a Roberta Luxinger e o tal Frei Chico, que não é nem Frei nem Chico, mas ao que tudo indica parece ter sido um figurão lá de sindicato, parece ser envolvido até os dentes. Cadê as medidas contra todas essas pessoas? Gente, estamos diante de mais uma mega pizza, uma INSS pizza, e pior de tudo, com o dinheiro tomado, surrupiado de velhinhos indefesos, esses sim hipossuficientes, muitas vezes pertencentes a camadas mais vulneráveis da sociedade, pessoas que têm dificuldade ou de todo não sabem utilizar a internet, acessar redes sociais. Essas pessoas ficaram, coitadas, privadas dos seus parcos rendimentos, surrupiadas em 20, 30 reais muitas vezes, que para eles é muita coisa e deve ser muita coisa mesmo, porque R$1 que seja surrupiado de um patrimônio, de um rendimento ilícito, já é em si um escândalo. Mas os grandalhões responsáveis por tudo isso estão sorrindo, estão, como já dizia aquela icônica cena de novela, dando uma banana para esse país de farsa. Enquanto isso, alguns serão indiciados, os nomes serão levados lá ao PGR Paulo Gonet, tudo dentro do devido script, até que o caso vá caindo no esquecimento, como a própria CPMI, a CPMI que prometia resultados tão retumbantes, provas tão robustas. A CPMI foi enterrada, e enterrada não foi só por culpa do Supremo Tribunal, não. Antes de mais nada, por inércia do próprio Congresso, que deixou de exercer sua atribuição constitucional e regimental de prorrogar. Está lá, está na Constituição Federal, com 1/3 das assinaturas
assinaturas, está no regimento interno do Senado, a prorrogação é automática, mas nossos congressistas se fingiram de mortos, terceirizaram o problema para o Supremo e, uma vez caindo no colo dos Supremos, o jogo está jogado. E quem perde? A sociedade. Quem perdeu, nesse caso, os pobres dos velhinhos, mas não só eles, perde uma sociedade inteira vitimada por essa corrupção, por essa criminalidade grossa, que tem amparo no seio do Estado brasileiro. Não são iniciativas isoladas, são sim amparadas por figurões estatais. Berenice Leite, quero te ouvir a respeito, tá? Então, indiciamento da PF, mas tirando aí o Lulinha, a Luxinger, né? A Luciana e o Frei Chico. Vale ressaltar, o Lulinha não está no país, pediram aí para o STF intervir nesse caso, e eu adoro quando a doutora Kátia Magalhães fala o Frei Chico, né? Que não é nem Frei, nem Chico, isso já diz muito a respeito de quem é. Verdade, não só porque ele não é Frei, ele não é Chico, porque não tem Francisco no nome dele, né? Então parece coisa de máfia mesmo, alcunha, né? Então assim, Geise, olha, com relação a essa lista de indiciados, alguns foram escolhidos ali para ter a sua cabeça, né, em jogo. Indiciamento também não quer dizer que a pessoa já está sendo ali processada, ela ainda não se tornou réu. E no caso do clã do Lula, que envolve aí o filho dele, o Lulinha, que na investigação, até onde chegaram, a possibilidade dele ser o sócio oculto do careca do INSS, né? E tem o Frei Chico, que é irmão do presidente da República. Bom, isso chama muito atenção, porque o efetivo faltou justamente na hora que eles iam ter acesso ali, poder dar uma vasculhada melhor, já que tivemos a quebra do sigilo bancário e fiscal do Lulinha, né? Agora, com relação a esses nomes, percebi aqui que nessa lista tem o Carlos Lupe, por exemplo, que foi o ministro da Previdência, né? O que já é alguma coisa, mas foram vários nomes aqui sacrificados, Geise. A gente percebe também que muito tinha a se revelar na CPMI. Falava-se até no mensalão do INSS, vocês lembram? Pois é, só um parlamentar foi indiciado dessa lista. O senador Everton Rocha, por exemplo, que lá no início já era apontado como um dos parlamentares que tinha influência, que indicava pessoas para trabalhar dentro do INSS, e essas pessoas davam as informações dos aposentados, dos pensionistas, forneciam isso para os sindicatos fazerem os descontos fraudulentos. O senador não aparece também na lista de indiciados, né? E claro, nós estamos em ano eleitoral, imagina o impacto político que isso pode ter para ele. Tem também uma deputada que vocês devem se lembrar, nós noticiamos aqui, uma que usa tornozeleira eletrônica, né? A Gorete Pereira. Essa também foi indiciada, mas a informação que circula até hoje aqui é de que vários parlamentares de diversos partidos participaram desse esquema. Então, a impressão que passa é que quando a Polícia Federal divulga uma primeira lista, é que é para satisfazer ali a opinião pública. E depois, será que eles vão continuar mesmo investigando? Eu espero que o ministro, o relator André Mendonça, continue cobrando o avanço nas investigações, porque realmente essa desculpa de que não há efetivo para a Polícia Federal avançar nas investigações quando se trata do filho do presidente da República, isso é um absurdo. A gente percebe que a Polícia Federal está empenhada em diversas operações, né, que miram, inclusive, pessoas da direita, da oposição, e para isso nunca falta efetivo. É incrível, né, Geise? A gente sabe que a Polícia Federal são duas alas, há uma divisão. A ala comandada pelo diretor-geral, Andrei Rodrigues, que é aliado do presidente Lula, está nesse cargo por indicação do presidente, e uma ala que faz o trabalho técnico e que tem avançado não só na investigação do INSS, como também do Banco Master. Agora, essa blindagem não pode continuar. Ainda mais se tratando de ano de eleição, a gente precisa saber quem é que está envolvido, sim, nessas fraudes.